Então, dando continuidade aqui, a turma, à nossa finalização dos mecanismos de defesa, nós temos aqui o que nós chamamos idealização. É um outro mecanismo de defesa que é bastante utilizado por nós, né? Porque somos sujeitos em constante, vamos dizer assim, em constante evolução. E o que é que o que define o que nós chamamos de idealização? A idealização, gente, ela geralmente ela está associada a um quadro de dependência do outro. É quando, na verdade, o sujeito ele cria expectativas com relação ao outro. Idealização, como o próprio nome já diz, eu idealizo o outro. Eu crio expectativas com relação ao outro. Essa idealização mostra também um quadro de uma possível dependência com relação ao outro. Isso faz parte da nossa personalidade, né? Quando nós estamos, por exemplo, ansiosos para receber alguma coisa, nós idealizamos, eu gostaria que fosse nessa cor, eu gostaria que fosse dessa maneira. Essa parte da idealização, gente, são mecanismos que o nosso ego muitas vezes utiliza para fugir de uma realidade. Por quê? Porque a partir do momento em que aquela expectativa ela não me corresponde, a minha idealização, querendo ou não, ela acaba sendo frustrada. O nosso ego acaba se deparando com o real e não mais com uma fantasia, com a idealização que é constituída pelos nossos mecanismos de defesa, tá certo? Idealização, né? Lembre-se, a idealização o sujeito utiliza como mecanismo para mostrar, muitas vezes, um estado de dependência do outro. Eu preciso de uma outra pessoa, então isso tende a fantasiar muitas questões, muitas vezes para fugir do real. Porque a fantasia, ela também faz parte da nossa constituição. Quando eu falo fantasia, gente, não é a fantasia num sentido o que é patológico, mas a fantasia que faz parte de nós, imaginamos isso, pensamos ser dessa maneira e assim por diante, tá certo? E temos aqui o outro mecanismo de defesa que é o chamado de projeção. Turma, com relação à projeção, é interessante que as aulas virtuais, elas permitem que a gente também nos aproxime, né? Como a gente mora em condomínio, a gente não tem como controlar todo mundo. É o cachorro que late, é o vizinho que conversa, enfim. Mas vamos dar continuidade, estejam atentos aqui ao vídeo, que eu estarei aqui tentando repassar da melhor forma possível esse conteúdo, tá certo, turma? Vamos lá. E quando nós falamos sobre projeção, né, turma? A projeção, ela geralmente, como o próprio nome já diz, eu projeto no outro um sentimento, né? Então, assim, quando nós falamos sobre a projeção, ela é um mecanismo de defesa que nós atribuímos aos outros sentimentos que nós não admitimos em nós mesmos. Então, assim, lembrem que uma frase que diz assim de Freud, quanto mais Pedro me fala de João, mais eu sei de Pedro do que de João. Isso quer dizer o quê? Que a projeção, geralmente projeto no outro sentimentos, atitudes que eu nego em mim mesmo, que é a que acontece. Fulano é extremamente egoísta, né? Eu estou dizendo que eu estou projetando nele um pensamento que é meu, e esse pensamento que é meu, ele também faz parte de mim. Então, a projeção, eu jogo para o outro algo que é meu. Então, lembre-se daquela frase, às vezes, quando nós odiamos alguém, nós odiamos algo em nós que nós negamos. Então, a projeção nada mais é do que isso, né? Vamos imaginar isso em um contexto de exemplos para facilitar com relação ao direito e à psicologia. Vamos imaginar que um sujeito faça vamos dizer, um pequeno furto, né? Mas foi só
porque ele me passou um troco, um exemplo, né, nem só do furto. Do furto, você vai no supermercado, o sujeito passa o troco errado, e o que que acontece? Esse troco errado, turma, nada mais é do que você projetar no outro algo que é seu. Ah, mas fulano na mesma situação que eu não iria entregar o dinheiro. Então, assim, eu estou projetando algo no outro que é meu, né? Então, assim, quando nós odiamos, na verdade, nós temos aí esse ódio faz parte de nós, né? Eu odeio algo no outro que, querendo ou não, faz parte de mim. E temos aqui também, turma, o que nós chamamos de introjeção. A introjeção, ela faz parte da nossa personalidade, segundo a teoria psicanalítica, uma vez que introjeção nada mais é do que pegar um traço do outro e incorporá-lo. Isso é muito comum quando você ouve, fulano é muito parecido com seu pai, né? O que é que acontece aí? Ele introjetou um traço de personalidade do outro para si mesmo. Então, vamos dizer, fulano é tão agressivo quanto o pai. Introjeção, ele pega do outro um traço para si mesmo, né? Então, assim, a projeção, ela é uma incorporação imaginária de um traço que eu pego do outro. Geralmente são algumas características de pais que são repassados para os filhos, ou os filhos introjetam, ou seja, eles pegam esses traços para si mesmo. E projeção, lembrando, introjeção eu coloco para mim mesmo aquele traço, e projeção eu projeto no outro algo que é meu. Tá certo, turma? Então, assim, para finalizar esse primeiro tópico da nossa disciplina, que é psicologia, quando nós falamos sobre a personalidade, nós precisamos entender como a nossa personalidade, como nós agimos, como a nossa personalidade ela se apresenta. E segundo a teoria da psicanálise, a personalidade se apresenta através dos mecanismos de defesa do ego. Esses mecanismos de defesa, eles protegem, né, o nosso ego de fantasias e da nossa própria realidade. Então, algo que é muito difícil de nós encararmos, nós geralmente utilizamos os mecanismos de defesa para melhor lidar com aquela situação. Quero pontuar aqui também,